Vamos lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, né? Agora sim, vamos trabalhar, observa só agora, ó, com o direito processual penal. Vamos trabalhar com o processo penal. Para quem não me conhece, para quem está tendo esse primeiro contato, eu sou o professor Júlio César Matos, está aí, ó, na tua tela, professor de Direito Penal, de Direito Processual Penal, aqui do Sistema Alexandre Teixeira de Ensino, aqui do SAT. E agora vamos trabalhar com a disciplina que vai, claro, te instigar, tá bom? Vamos trabalhar com Direito Processual Penal, vamos direto ao ponto, vamos trabalhar agora, coloca aí na tela, né, com alguns recursos, ou melhor, né, vamos trabalhar com o tema recursos, revisão criminal e habeas corpus, tá bom? Trouxemos aí, né, pontos relacionados a esses temas. O que é que eu quero te dizer aqui inicialmente? Porque eu não coloquei apenas recursos, porque veja, vem pra cá. O grande detalhe é você observar que revisão criminal, habeas corpus, estão contempladas no mesmo título dos recursos dentro do Código de Processo Penal. Apesar de ter a previsão lá dentro do título dos recursos, revisão criminal não é recurso. Habeas corpus não é recurso. A revisão criminal, o habeas corpus são ações autônomas de impugnação. Lembra quando você estuda, né, aqui as aulas de direito constitucional, né, o professor ele diz normalmente o que a vocês? É um remédio constitucional. Aqui no processo penal a gente vai trabalhar com uma ação autônoma de impugnação. Existem algumas peculiaridades, tá bom? Lembra que o recurso, ele só é admitido quando já existe processo, tá? E o detalhe, enquanto ainda sobreexistir o processo, enquanto o processo existe, eu posso falar em recurso, porque eu vou recorrer ali de decisões judiciais. Qual é o ponto? Ocorreu o trânsito em julgado, eu não posso mais falar em recurso. Antes de ter uma relação processual, eu não vou falar em recurso. Qual é o ponto? O habeas corpus, ele é cabível ainda na fase investigativa, quando nem processo existe. Eu posso ter o habeas corpus visando ali trancar a investigação. Eu tenho o habeas corpus como possível ali para trancar aquela investigação. Claro, se a investigação ali estiver tratando de uma infração penal que tenha como pena privativa de liberdade ali, né, a sanção. Eu não vou falar em habeas corpus se eu não tiver uma pena privativa de liberdade ali no caso concreto, tá bom? O sujeito está sendo julgado, né, ou está sendo investigado, ou está sendo processado apenas por um crime que é apenas pena de multa. Eu não vou falar aí em habeas corpus. A revisão criminal é importante, né, destacar, porque principalmente para a tua prova da OAB, vários candidatos eles fazem um comparativo em relação à ação rescisória do processo civil. Lá no processo civil eu tenho a famosa ação rescisória e aqui no processo penal a nossa ação rescisória a gente chama de revisão criminal. Qual o destaque aqui que a gente observa? É que a ação rescisória vocês têm um prazo. A regra lá no processo civil é que vocês podem, né, ingressar com a ação rescisória que visa ali desconstituir, né, a coisa julgada, o trânsito em julgado, no prazo máximo de até 2 anos. E qualquer das partes pode entrar com a ação rescisória. Aqui, no caso do processo criminal, não. A revisão criminal, primeiro destaque, não tem prazo. Não tem prazo. Segundo ponto, só é cabível em favor do acusado. Só é cabível em favor do réu. Só é cabível em favor do condenado. Então, se acontecer do juiz, ele, na hora de julgar, na hora de decidir, ele errar, e essa sentença errada, ela transita em julgado, eu vou falar em revisão criminal. Só que um detalhe, tá? Revisão criminal só contra a sentença condenatória. Condenatória transitada em julgado. Ou, diz a doutrina, tá? Isso não está no código, ou uma sentença de absolvição imprópria. Absolvição imprópria. Lembra lá que a absolvição imprópria é o sujeito, né, que é considerado ali inimputável, né, em razão de doença mental, por exemplo, né, o sujeito ele é absolvido, mas ele é colocado aí uma medida de tratamento, né? Lembra aí que a gente tem a famosa medida de segurança. Tudo bem? Depois da gente fazer aí essas considerações iniciais, vamos tratar diretamente das questões que a gente separou para hoje, para o nosso encontro aqui de processo penal. Tranquilo? Vejam só. Ele diz aqui, ó, Rodrigo e Joaquim foram acusados de praticar, deixa eu ver aqui o retorno, tá tudo ok, né? O som tá tudo ok, né? Coloca aí no chat, tá, pessoal? Bota aí. Hoje, né, a gente vai imprimir aqui uma velocidade, né? Porque realmente é muito conteúdo, tá bom? Mas um abraço aí para todos vocês, né? Coloca aí, né, a cidade e o estado de onde vocês são. E lembrando também, né, que eu te espero na próxima quinta-feira, tá? Toda quinta-feira lá no meu canal do YouTube, às 20h20,
a gente está lá, né, revisando vários temas de processo penal. Olha só, Rodrigo e Joaquim foram acusados de praticar um crime de estelionato. Após o devido processo, foram condenados pelo juiz na sentença. Ainda bem que a condenação veio na sentença, né? Antes que não poderia ser, né? Mas eles foram condenados pelo juiz na sentença. A defesa técnica de Rodrigo interpôs recurso de apelação, enquanto Joaquim conformou-se com a pena interposta. Vejam, algumas informações aqui, tá? Eu não sou obrigado a recorrer, você também não é obrigado a recorrer, tá? O Ministério Público não é obrigado a recorrer. Lembra que, de acordo com o artigo 576, o Ministério Público ele não poderá desistir do recurso que haja interposto. Eu não sou obrigado a recorrer, mas já que eu interpus o recurso, eu não vou poder desistir. Então, vejam só o detalhe aqui. Eu tenho dois sujeitos. Um recorreu e o outro não recorreu. A defesa de Rodrigo interpôs o recurso e a defesa de Joaquim disse, não, tá tranquilo, me conformei. Ao apreciar o recurso, o Tribunal de Justiça reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Com referência a essa situação hipotética, é correto afirmar que a decisão, pessoal, aqui é o seguinte, você vai encontrar, e veja aqui na FGV, né, você vai encontrar questões nesse sentido. A prova da OAB adora questões que envolvem recurso. Você vai encontrar uma questão em que eu tenho 1, 2, 3 acusados que foram condenados e apenas um deles recorre. E a moral da história é, o julgamento do recurso interposto por um se estende aos demais. Veja, eles foram acusados de praticar um crime de estelionato, o mesmo crime. A gente está diante aqui da ideia do concurso de pessoas, tá bom? Aí o que é que acontece? O artigo 580 do Código de Processo Penal, ele tem uma redação antiga, tá? Então ele fala no concurso de agentes, a gente hoje chama concurso de pessoas, tá? Ele citava aí o artigo 25, né? Hoje é o artigo 29. Mas a moral da história aqui é o seguinte. No caso de concurso de agentes, né? Concurso de pessoas, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Isso quer dizer, então, que eu tenho aqui A, B e C. Apenas A recorre. O julgamento do recurso de A, ele se estende aos demais, salvo se estiver diante de um caráter exclusivamente pessoal. Por exemplo, a questão, ela disse aí que o juiz reconheceu a extinção da punibilidade, com base na prescrição. A extinção da punibilidade com base na prescrição. Extinção da punibilidade. Punibilidade. Qual é o grande ponto, pessoal? Prescrição é matéria de ordem... Vem para cá. Prescrição é matéria de ordem pública. Lembra, tá? Das aulas de direito penal. Prescrição é matéria de ordem pública. Então, o que prescreve ali é o crime. Então, em tese, você pensa assim, se prescreveu para mim, prescreveu para fulano, para Beltrano. Se escreveu para mim, prescreveu para o tio Alexandre, que se juntou lá comigo para praticar essa infração penal. Só que olha só o detalhe. Às vezes, prescreve para um e não prescreve para o outro. Como assim? Vocês sabem, né, que o tio de vocês, né, o nosso grande professor Alexandre, ele tem lá, 50 anos, né? Não é 50? Depois confirma aí, pessoal. Acredito que ele, inclusive, já tomou a vacina, né? Olha só, é 60, não sei, tô sendo bem piedoso, né? E eu tenho 19 aninhos, 19 anos. Ele lá, 50 anos, cinquentinha. O que acontece, pessoal? Vamos imaginar que eu me junto com o tio e a gente vai lá e pratica uma infração penal. Os dois praticaram, eu sou maior, capaz, ele é maior, capaz, tá tudo bem. Só que o que acontece, pessoal, é que quando chega no final, vamos imaginar que a questão aqui trouxe um crime de estelionato, não foi? Cadê estelionato? O estelionato, ele tem pena de 1 a 5 anos. Logo, ele prescreve em 12, né? Se eu for lá na tabela do Código Penal do artigo 109, eu verifico que ele prescreve em 12 anos. Só que o grande ponto é, pro tio prescreve em 12, mas para mim, prescreve em 6. Para mim, prescreve em 6, pessoal. Você diz assim, Júlio, por quê? Tu é bonito? Sou, mas não é por isso, não. É porque o que acontece, pessoal? O artigo 115, coloca aqui, ó, atenção, tá? Atenção. O artigo 115 do Código Penal, ele diz que a prescrição se dará pela metade. A prescrição se reduz pela metade quando, ao tempo da infração penal, o sujeito ele era menor de 21 anos. E no exemplo aqui, ó, eu tinha 19. Ou na data da sentença, o sujeito era maior de 70. Pega aí o código, copia aí, vai no site do Planalto, pega o artigo 115, cola aqui no chat, tá? Cola aqui no chat da transmissão,
para todo mundo acompanhar. Se ao tempo da ação ou omissão, se ao tempo do crime eu era menor de 21, ou na data da sentença eu era maior de 70, minha prescrição cai pela metade. Então, no reconhecimento da extinção da punibilidade, eu vou sempre estender aos demais? Sempre não. Eu posso beneficiar, desde que, claro, né, não se trate aí de uma causa exclusivamente pessoal. Então, vai depender do cálculo. Vamos lá. Letra A. Sempre beneficiará todos os réus, mesmo os que não interpuseram recurso. Sempre não, tá? Porque a gente viu no artigo 180 que, em regra, vai beneficiar os demais, salvo se tratar de uma causa exclusivamente pessoal. Letra B. Beneficiará somente o réu que interpôs recurso de apelação? Não. Letra C. Pode beneficiar a todos os réus, a depender do fundamento utilizado para o cálculo da prescrição. Certíssimo. Vê como isso é lindo, pessoal. Certo, correto. De fato, era isso que a FGV, né, queria que a gente marcasse. E ela vai querer que você marque isso na sua prova. E letra D, somente beneficiará aos corréus que expressamente assim requeram nos autos. Falso, tá, pessoal? Errado isso aqui. Lembra que quando a gente trabalha aí, né, com a ideia do recurso, em regra se estende aos demais, salvo se estiver diante de uma causa exclusivamente pessoal. Beleza? Vamos lá? Aí é rapidamente, né, para tu tirar um print, para você receber, né, o link das aulas da quinta-feira. Você manda o seu nome aí, né, para o nosso número. Diz que veio aqui, né, do SAT, tá? Diz que você é nosso aluno do SAT. Vamos lá, segunda questão. Tira o print aí, tá? E você manda aí a mensagem. Vou ficar muito feliz em ter você lá ao vivo também na quinta-feira. Segunda questão. Pedro e Maria praticaram em concurso, né? Eles estão juntos. O crime de lesão corporal seguida de morte. Excelente. Pedro foi preso em flagrante delito e Maria, por ser a mandante e não está na cena do crime, e também por estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, respondeu o processo em liberdade. Ótimo. Dois sujeitos se juntam, praticam um crime, um está preso, outro está solto. Ambos foram condenados na instância ACO. Pedro, a 10 anos de reclusão. Maria, a 11 anos. Veja, Maria, que é a mentora intelectual. Nem presa foi, ela pegou uma pena maior, né? Pedro pegou 10 anos, Maria pegou 11 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. Se fudeu, Maria. Apenas Maria recorreu. Maria viu que o bicho pegou, né? Aí ela vai lá e recorre. Nessa situação hipotética, a decisão do recurso interposto por Maria, letra A, aproveitará Pedro, desde que, no caso, os motivos fundantes do concurso de agentes não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Letra A já é o nosso gabarito. Se os motivos não são de caráter exclusivamente pessoal, se aproveita. Aproveita os demais, no caso aí a Pedro, na questão. Letra B, não aproveitará Pedro, mesmo que seja benéfica, porque a pena deste foi menor. Não tem nada a ver isso aqui. Tem nada a ver isso de pena menor. Lembra, a regra é que aproveite, salvo se tratar de uma causa exclusivamente pessoal. Não será estendida a Pedro, em razão do trânsito em julgado da sentença. Veja, não falou nada de trânsito em julgado aqui. Até porque se tivesse trânsito em julgado, nem recurso cabe. Letra D, aproveitará Pedro, desde que de qualquer forma seja benéfica a corrente. De qualquer forma, não. Porque se for de uma circunstância pessoal, aí não aproveita. Tá bom? Terceira. Joaquim responde pelo crime de apropriação indébita, cometida contra a entidade pública estatal. No curso da ação penal, o juiz decretou a extinção da punibilidade de Joaquim, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva. Olha só, ele agora está querendo saber qual é a modalidade do recurso. A gente tem aqui, né, os recursos, a gente tem aqui, né, fundamentos, a gente tem aqui princípios, mas agora eu quero saber qual o recurso cabível. E, meu amigo, a FGV adora te perguntar isso aqui. Olha, falou em extinção da punibilidade, você vai lembrar que cabe rese. Falou em extinção da punibilidade, olha, o que é o rese? É o recurso em sentido estrito. No caso, né, nesse caso, o Ministério Público deverá apresentar, letra B, recurso em sentido estrito. A gente vai aqui, né, revisar rapidamente, tá? Eu sei que aqui é para resolver questões, mas rapidamente eu quero te relembrar quais são as hipóteses, né, que admitem o rese e o recurso em sentido estrito. Por que eu grifei aqui, né, no curso da ação penal? Porque, vê só, presta atenção, não para ir tomar café, para atender telefone. Tem pessoas que assistem essa aula pelo celular, claro, salvo se você ainda tiver o computador, tá? Mas se você tiver acesso a um computador, assiste, usa as aulas do YouTube no computador, abre lá o teu navegador, faz o teu login, tá? Para tu poder interagir aqui com a gente, comentar, mas deixa o celular de lado. Aí o cara tá assistindo pelo celular e vem uma notificação, aí para, aí entra no WhatsApp, aí perde.
A informação que eu vou te dar agora, eu vou usar ela lá no final. Olha só. Se a decisão que decretar a extinção da punibilidade for no curso da ação penal, é uma coisa, cabe reze. É possível que essa decisão que reconheça a extinção da punibilidade seja proferida em sede de sentença. O juiz, na hora de sentenciar, vá lá e reconheça a extinção da punibilidade. Nesse caso, pessoal, vai caber apelação, porque da sentença no processo penal cabe apelação, tá bom? Se a extinção da punibilidade for reconhecida na sentença, cabe apelação. Cuidado com isso. Júlio, eu sempre aprendi que da decisão que extingue a punibilidade cabe reze. É verdade, mas se essa decisão for proferida na sentença, o recurso é de apelação, tá bom? Vamos aqui rapidamente conhecer o artigo 581. O artigo 581, ele traz as hipóteses que cabe recurso em distrito. A doutrina sempre diz assim, né? As hipóteses do réis, elas são taxativas. De fato, as hipóteses do réis são taxativas no sentido de que só cabe réis daquelas hipóteses previstas em lei. Mas não é só dentro do Código de Processo Penal. Existem também legislações especiais. O CTB, Cotrans brasileiro, traz situações em que cabe recurso de distrito, por exemplo, né? Aquela situação lá do recolhimento da CNH e tal, né? Vejam, existem situações de reze fora aqui do Código de Processo Penal, né? Em leis especiais. Sim, mas tem que ter a previsão legal. Lembrando ainda que o processo penal como um todo admite interpretação extensiva. Então, vejam, o artigo 581 diz: caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, inciso 1, que não receber a denúncia ou queixa. Que não recebe a denúncia ou queixa. Aí vem a doutrina com a interpretação extensiva, né, ampliando aqui, entende que cabe reze também da decisão que não recebeu o aditamento da denúncia ou queixa. Da decisão que não recebeu o aditamento da denúncia ou queixa. Olha só, pessoal. Quando eu trabalho aqui com oferecimento da denúncia em crime de ação pública, da queixa em crime de ação privada, denúncia ou queixa, esse oferecimento, ele vem para o juiz, o magistrado, e o juiz ele tem duas opções: receber ou não receber, E aqui no não recebimento, né, a gente vai utilizar a ideia da rejeição. Recebimento ou não recebimento. Presta atenção aqui uma coisa. Da adesão que recebe, não cabe recurso, tá bom? Da adesão que recebe, não cabe recurso. O máximo aí eu posso impetrar um HC, um habeas corpus, visando o trancamento da ação. É possível aí um HC, mas HC não é recurso, tá bom? Já no não recebimento, ou seja, na rejeição, se alguém te perguntar qual o recurso cabível, eu quero que tu olhe para mim agora. Eu quero que tu tenha atenção. A tua prova ela pode chegar para tu e dizer assim, né? O Ministério Público ofereceu a denúncia no juízo competente e narrar qual foi o crime. Imagine que eu, Júlio, pratiquei um crime de desacato. Eu, Júlio, pratiquei o novo crime lá de perseguição, artigo 147-A do Código Penal. Eu, Júlio, pratiquei um crime de ameaça. Percebe que, omissão de socorro, percebe que eu estou citando infrações penais em que a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Eu estou citando algumas infrações penais em que a pena máxima não ultrapasse 2 anos. E qual a relevância disso? Se a pena máxima não ultrapassa 2 anos, eu estou diante ali, né, do conceito, do critério das infrações de menor potencial ofensivo. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? São as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. De novo, são as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Se a prova diz assim: João foi denunciado perante o juízo competente. João foi denunciado perante o juízo competente e o juiz rejeitou. Ele foi denunciado pelo crime de desacato, por exemplo. Desacato tem uma pena de 6 meses a 2 anos. Se eu oferecer a denúncia ali contra o crime de desacato, esse meu processo ele está no GCRIM. Foi denunciado perante o juízo competente, está no GCRIM. E qual é a relevância aqui que eu quero te mostrar? É porque se alguém te perguntar assim, qual o recurso cabível contra a adesão que não receber a denúncia ou queixa, é o RESE, é o recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito que, em regra, possui um prazo de 5 dias. Prazo de 5 dias. Mas, se esse caso, se essa situação for no GCRIM, for no Juizado Especial Criminal, o recurso é de apelação. E não é apelação do processo penal, é apelação da lei do juizado. Olha lá aí, ó, é apelação da lei do juizado. E lá,
a apelação tem um prazo de 10 dias. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá a apelação. A apelação. Fica atento a isso, tá? Que poderá ser julgada por turma recursal, por turma, né, composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. A apelação será interposta no prazo de 10 dias. 10 dias. Olha só, pessoal, um detalhe aqui pra gente, tá? Da adesão que não receber a denúncia ou queixa, qual recurso? Reze. Regra. Se eu tiver no juizado, a apelação. Fica ligado a isso. Fica ligado nisso, tá bom? Então lembra aí, né? O gabarito aqui da terceira questão ficou letra C, recurso em sentido estrito, tá bom? Apropriação indébita. Lembra aí, né? Pena máxima acima de 2 anos. Mas aí, rapidamente, vê só. Eu tenho aqui ainda o que concluir pela incompetência do juízo, que julgar procedente as exceções salva de suspeição, que pronunciar o réu, que conceder, inciso 5º, eu vou trazer outra observação aqui, mas olha, inciso 5º, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Falou em prisão, liberdade, né, fiança, olha aqui de novo, ó, cabe reze, que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor, desde que, claro, seja aí no curso do processo, tá bom? Se essa decisão for na sentença, aí é a apelação. Eu ainda tenho aqui julgar a prescrição ou por outro modo extinta a punibilidade, né, que decretar a prescrição, ou que indeferir o pedido de reconhecimento de prescrição ou outra causa extintiva da punibilidade. Tudo aqui cabe reze. Eu queria chamar a tua atenção para esse inciso 4º, para o inciso 2, né, que conclui pela incompetência, não é pela competência, é incompetência do juízo, que pronunciar o réu. Veja, incompetência não quer dizer que o juiz é burro não, tá, pessoal? Ele não é competente para julgar aquela matéria. Olha só, outro parêntese aqui e a gente vai continuar, prometo. Lá no Tribunal do Júri, eu tenho um procedimento bifásico. O Tribunal do Júri é um procedimento bifásico dividido em 2 etapas, em 2 fases. Na primeira fase, eu tenho a possibilidade de 4 possíveis decisões. No final da primeira fase, eu tenho a possibilidade de 4 possíveis decisões. Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Você tem que saber qual o recurso cabível de cada uma dessas decisões. Olha só. Tribunal do Júri, procedimento bifásico. Primeira fase do júri, possibilidade de 4 possíveis decisões. O sujeito, para ir para a segunda fase, ele precisa ser pronunciado. Pronúncia. Eu tenho aqui a pronúncia. Eu tenho aqui a possibilidade da impronúncia, né? Só melhorar isso aqui. Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária. E aqui eu tenho a desclassificação. Júlio, qual é o recurso cabível de cada uma dessas decisões? Lembra, não esquece disso aqui. Da decisão de pronúncia, o recurso cabível é o famoso reze, recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Daqui da desclassificação também, recurso em sentido estrito. Dá para ler aí, né, que é estrito, né? E aqui da impronúncia e da absolvição sumária, o recurso cabível é o de apelação. Apelação. Dica para você não errar na prova. Falou de Tribunal do Júri na primeira fase. E só serve para a primeira fase, tá bom? Na segunda fase, né, a gente vai ter outras possibilidades, né? Que a gente vai ter aí a apelação. Mas vocês vão lembrar aqui, ó. Vogal e consoante. Pronúncia, bota aí no chat e me ajuda aí. Pronúncia começa com vogal ou consoante? Participa aí, cadê, pessoal? Participa aí. Meu Deus, vejam, deixa eu só colocar aqui para vocês lembrarem. As vogais são essas aqui, tá? As vogais são essas aqui. Então, pronúncia, P tá aqui? Não, porra. Não, então pronúncia com consoante, recurso com consoante. Impronúncia vogal, recurso com vogal. Absolvição, olha o A aqui, ó, tá aqui, ó, é vogal, recurso com vogal. Desclassificação D não tá aqui, recurso com consoante. Tudo bem então, pessoal? Tranquilo? Vejam, opa, cadê o L aqui? Absolvição sumária. Vogal com vogal, consoante com consoante. Gostaram da dica? Marca lá, tira o print aí, ó, porque eu vou passar a tela, tá? E marca no @Prof. Júlio César Matos, tá bom?
Tenho aqui as outras hipóteses do rese ainda. Eu tenho aqui que conceder, negar ordem de habeas corpus. Aí uma observação. Algumas situações aqui do rese, e aí a gente explica isso, né, na parte no curso teórico, né? Algumas hipóteses aqui do rese hoje não cabe mais rese. Hoje cabe agravo em execução. Hoje são passíveis de agravo em execução. Toda decisão que você perceber ali foi proferida pelo juiz da execução cabe agravo. O inciso 11 é um exemplo, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Se eu estou falando de suspensão da pena é porque o cara já foi condenado, já terminou o processo. Que conceder, revogar o livramento condicional. Livramento condicional é matéria de execução, o sujeito já foi condenado, já está ali cumprindo pena. Livramento condicional, matéria de execução. 13, que anular o processo da instrução criminal todo em parte, cabe rese. Que incluir jurado nesta lista ou excluir, tá? Que denegar a apelação julgada deserta, tudo aqui é rese, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, que decidir sobre a unificação de penas, aqui também é agravo, tá? Agravo em execução, que o agravo em execução também tem prazo de 5 dias, que decidir sobre o incidente de falsidade, ótimo, que decretar a medida de segurança, aí aqui tudo cabe agravo, agravo, né? Porque todos eles falam em medida de segurança, né? Cabe agravo. E inciso 19, que converter a multa aqui não cabe nada, tá? Essa decisão é proibida. Converter multa em detenção, ninguém pode ser preso mais por dívida, pelo menos aqui no crime, tá bom? Você tem a prisão por dívida lá no caso do não pagador de pensão alimentícia. E a novidade, aqui cabe rese, mas aqui é uma inclusão nova, né, pelo pacote anticrime. Se você pegar uma aula muito antiga, você não vai ter esse comentário, porque lembra que isso foi acrescentado pela Lei 13.964, que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Tudo bem, então? Tranquilo? Vamos voltar para as questões, tá bom? Olha a hora, Júlio. Vamos, que eu quero, né, que vocês fiquem, né, esse nosso curso aqui, né, nesse acompanhamento emergencial. Eu quero que você fique claro, né, relembrando de tudo que você estudou ou feche aqueles pontos que você deixou passar batido. Aqui eu queria mostrar para você o prazo do recurso de distrito, tá? O prazo é de 5 dias. Já caiu em prova assim, em regra é de 5 dias. Veja, no fundo tá certo, porque a gente tem essa exceção aqui, ó. No caso do inciso 14, que é esse caso aqui, ó, que incluir jurado na lista geral ou deixa excluir, nesse caso o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. Então o rese ele tem um prazo de 5 dias, é a regra, mas a gente tem essa exceção aí que seria no prazo de 20 dias, tá bom? Beleza? Vamos seguir, vamos lá. Olha só, Breno, Júlio, questão 4, meu Deus, Breno está sendo processado por crime de furto cometido contra uma empresa pública federal, situada na cidade de Porto Alegre, cujo processo tramita regularmente em uma das varas da Justiça Federal de Porto Alegre. No curso do processo, o magistrado competente julgou a extinção da punibilidade. Falou em extinção da punibilidade, eu marco rese, se tiver no curso do processo. Aí ele diz aí, ó, extinção da punibilidade de Breno, após reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal. Inconformado, o Ministério Público Federal poderá apresentar ao Egrégio Tribunal Federal, isso é uma expressão que a gente usa lá na segunda fase, né? Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, recurso de, se a extinção da punibilidade, rese, recurso em sentido distrito, e o prazo, né, a gente viu, 5 dias, tá bom? Aqui tá errado porque o prazo não é 10, tá? Prazo de 5 dias. Segue. Ricardo está sendo processado pelo crime de furto praticado contra a empresa pública federal. Só mudou o crime aqui, né? Na questão passada, na verdade é a mesma coisa, né? Aqui, na verdade, essa prova só muda o cargo. Só muda o cargo. Olha só. Agora é furto praticado contra a empresa pública federal, cujo processo tramita em uma das varas federais da competência criminal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No curso do processo, o advogado constituído de Ricardo apresentou pedido ao magistrado que preside o feito para o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, a extinção da punibilidade do réu Ricardo. O pedido é indeferido pelo magistrado. Nesse sentido, olha, ele indeferiu, tá? O reconhecimento da prescrição. Se ele indeferir, é rese. Nesse caso, nos termos preconizados no Código de Processo Penal, o advogado Ricardo deverá interpor recurso. Lembra aí, sentido estrito, certo? 10 dias não. Apelação não, recurso estrito, prazo 5 dias. Letra C aqui é o nosso gabarito da 5ª questão. Vamos lá. Nos casos de sentença de impronúncia ou absolvição sumária em procedimento do júri, primeira fase do júri, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Ele botou impronúncia vogal, absolvição vogal. O recurso cabível é a apelação. Letra A. É difícil isso, meu Deus?
Pessoal, ajuda aí. É difícil isso? Não. Não. Apelação, impronúncia, absolvição sumária. Veja, apelação. Olha o que ele diz aqui, ó. É recurso de distrito? Não. É o recurso de apelação e o recurso de distrito, respectivamente? Não. É apelação por dois. É o rese e a apelação, respectivamente? Não. É apelação por dois. Tá bom? Diz aí pra mim, coloca aí no chat, tá? Se vocês gostaram, se vocês conheciam essa dica. E eu vou aproveitar agora, né, para resolver mais uma questão da FGV para você ver que a FGV conta. Ela conta um caso, uma historinha, enrola e pergunta a mesma merda. Era mais fácil ela dizer assim, da adesão tal e tal. Qual é o ponto? Essa questão, eu trouxe ela, né, ela é de 2016, mas eu trouxe porque ela é uma questão marcante para mim, tá? Eu lembro que, veja, 2016, a gente tá em 2021, faz tempo nessa questão. Mas eu lembro que quando essa questão caiu, um aluno, né, ele me encontrou e ele comemorou, ele disse assim, Júlio, aquela dica funcionou. Eu disse, qual? Aquela da vogal e consoante me ajudou a acertar a questão. Aí eu disse, e aí, quais foram as decisões lá? Aí a merda foi que ele olhou pra mim e disse assim, não, Júlio, a questão trazia duas mulheres, Ana e Carolina. E aí ficou fácil, Ana vogal, Carolina consoante. Uma coisa de matar. Sabe aquela coisa de bota a faca e empurra? Porque, veja, o que é com vogal e consoante não é o nome da pessoa, não, pô. Não é o nome da pessoa que é com vogal ou consoante, não. É o nome da decisão. É o nome da decisão. Mas é o dia, né, porra? Aquele dia que tu acorda, né, com virado pra lua. Não sei se a expressão é essa, né? Depois coloca aí no chat pra mim qual é a expressão. O sujeito acordou com virado pra lua. É com o que virado pra lua? Diz aí. Mas olha só, era o dia de passar, pô. Ana e Carolina foram denunciadas pela prática do crime de homicídio. Crime doloso contra a vida, já sei que está no júri, em processos distintos, já que foram imputados fatos diferentes a cada uma delas. Após encerrada a instrução probatória da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, em alegações finais, o Ministério Público pediu a pronúncia de cada uma das réis, enquanto a defesa pediu a absolvição sumária e subsidiariamente a impronúncia. Conversa e é o que interessa agora. O juiz proferiu duas decisões no mesmo dia. Impronunciando Ana, aí a sorte dele foi isso, ó, deu vogal com vogal, né? Impronúncia, Ana, vogal. E pronunciando Carolina, consoante aqui para Carolina. Submetendo esta ao procedimento, né, julgamento de plenário do Tribunal do Júri. Nesse caso, a decisão de impronúncia, da decisão de impronúncia e da decisão de pronúncia caberão, respectivamente, eu só precisava conhecer essa última parte aqui, ó. Impronúncia e apelação. Tá aqui, ó, apelação e apelação. Aqui tá errado, aqui tá errado. E da pronúncia, que é com consoante, lembra aí, cabe o rese. Letra A já traz, pronto, letra A já traz aí o recurso. Letra B, apelação não. Aqui ele botou rese para as duas, né? Aí não, e aqui também já estava errado, tá bom? Letra A é o nosso gabarito. Difícil isso, pessoal? Não, porra, tu é aluno meu. Tu é aluno aqui, né, do Sistema Alexandre Teixeira de Ensino. Tu é foda, porra. Em processo por crime doloso contra a vida, eles aqui, ó, movido contra dois acusados, o juiz sumariamente ao final pronunciou um deles e impronunciou o outro. Inconformado, o primeiro deles manejou recurso próprio, pretendendo a despronúncia. Também inconformado, o Ministério Público manejou recurso próprio, reclamando a manutenção da qualificadora que se decotara no caso do réu pronunciado e a pronúncia do que forem pronunciado. Os recursos manejados foram... Olha só, pessoal, aqui você tem que ter atenção e se ligar numa coisa. Em processo de crime doloso, sumariamente, pronunciou um deles e impronunciou o outro. Primeiro ele fala da pronúncia, recurso interdistrito, apelação não. E depois ele diz que foi impronúncia, apelação, letra A. Lembra, respectivamente, tá? Ele quer na ordem. Primeiro ele pronuncia um, da pronúncia cabe rese, e impronuncia o outro, da impronúncia cabe apelação. Letra A, nosso gabarito. 9. Questão 8, né? Letra A. 9. O recurso em sentido estrito é cabível. O recurso em sentido estrito é cabível em face. De acordo com o que denegar... Não, a gente leu todas as hipóteses de rese agora. Não tinha esse caso. Eles aqui, ó, de deferimento e livramento condicional. Não, pessoal. E um detalhe, tá? Se você quiser decorar o código, falou em livramento condicional, você vai querer pensar em rese. Mas eu disse a vocês que em 1984 surge a lei, então, né, de execução penal, que é a lei 7.210 de 84. No curso regular, né, vocês devem ter visto isso. Lei 7.210 de 84. Lá, o artigo 97 fala do agravo em execução.
E aí, claro, a gente explica lá, né, o porquê, né, isso não está dentro do Código de Processo Penal. Na época, né, o presidente da República à época não assinou, né, não vetou, né, na verdade, a mudança lá do CPP, as alterações, e aí a gente ficou com essa desorganização. Mas essas matérias de livramento condicional, remissão de pena, é matéria de execução, cabe agravo em execução. Letra C, ela diz assim, ó, da sentença condenatória por crime patrimonial, não interessa o crime, tá? A questão aqui é, condenou, apela. Condenou, apelação, lembra lá, né? Ou melhor, condenou, absolveu, apela. Tem muita gente que usa essa expressão cai, né? Condenação, absolvição, impronúncia, cabe apelação. Sentença que pronuncia o réu. Pronúncia, né? Primeira fase do júri, pronúncia, cabe reze. Vamos lá? Sobre os recursos no processo penal é correto afirmar. O prazo da interposição da apelação é 15 dias? Não, meu Deus. 15 dias, vocês têm recurso de 15 dias no processo civil, né? Processo civil é essa zona aí, nessa desorganização. Aqui não. Aqui não, tá, pessoal? Lembra aí, né? Aqui não. Então, vamos lá. Olha só, né, o que é que a gente tem aqui. Em geral, o prazo da interposição do recurso é 5 dias. Certo, em geral é. Por que ele coloca assim, né, em geral? Por causa daquela exceção, né? Ele queria aqui evitar qualquer problema, aquela situação lá do prazo de 20 dias. Não cabe apelação das sentenças definitivas de condenação. Falso. Contra a sentença condenatória, absolutória, cabe apelação. Desculpa aí, pessoal. E eu tô bem, tá? Graças a Deus. A gente espirra assim, não é uma preocupação. O recurso em sentido estrito possui prazo de 10. Não. 11. 5 dias antes do julgamento pelo Tribunal do Júri, Danilo ingressou com pedido para ser assistente de acusação no processo penal, na qual seu genitor for acusado de matar sua genitora, tendo sido indeferido pelo o pedido, né? O juiz indeferiu o pedido. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, contra essa decisão cabe. Vê só, pessoal, bora aqui fazer um parêntese. Quem é o assistente de acusação? O assistente de acusação é a vítima, tá? Nos crimes dolosos contra a vida, né? Tem lá o cônjuge, né? O ascendente, né? As pessoas que podem ingressar como assistente. O artigo 268, ele diz assim, ó, em todos os termos da ação pública, primeira observação, só cabe assistente na ação pública. Claro, né? Por quê? Poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido. Só cabe na ação pública porque o assistente é o ofendido, ou o seu representante legal. E na ação privada, o ofendido já é o titular. Então, ele não vai ser representante dele mesmo, tá? Na ação privada, o ofendido, ele já é o titular. Aí ele diz, ó, ou seu representante legal, ou na falta qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. Excelente. Aí um detalhe é que o 273 diz que do despacho que admitiu ou não o assistente não caberá recurso, devendo, entretanto, né, constar dos autos o pedido e a decisão. Não cabe recurso, mas vê só, a partir do momento que o artigo 268 diz em todos os termos da ação pública poderá intervir como assistente, ele está me trazendo o que a gente chama de direito líquido e certo. Um direito líquido e certo. É um direito meu me habilitar. Porém, o próprio código, ele veda o recurso. Ele diz, não cabe recurso. Vocês aprendem, bora puxar de dentro aí. Direito constitucional, puxa o direito constitucional aí de dentro. Tá na mente, né? Tá no estômago é foda, tá na mente. Qual é o grande ponto, pessoal? A gente aprende que da decisão ali que viola um direito líquido e certo, cabe o quê? Mandado de segurança. Mas lembra, mandado de segurança não é recurso. Ele não disse aqui, contra a decisão, qual recurso cabível. Ele disse assim, contra a decisão cabe o quê? Reze não. Revisão criminal não. Apelação não. Cabe mandado de segurança. É um direito líquido e certo que está sendo violado. Lembra, eu vou impetrar e ingressar com um mandado de segurança. Tudo bem? Fica atento aí a isso. Seguindo. Cadê? 12. Maurílio e Pedro foram investigados, né, pela polícia, ele diz aí, ó, pela Polícia Federal, pelos crimes de formação de quadrilha. Lembra que nem tem mais, né? Agora, questão 2019, porra. Se atualiza aí, né, banca? Associação criminosa, né? Corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Encerrado e relatado o inquérito policial. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Maurílio e Pedro e apresentou requerimento ao magistrado competente para decretação das prisões preventivas do denunciado. O magistrado, ao proferir o despacho inicial, admitindo a denúncia, indeferiu o requerimento de prisão preventiva. Quando indefere, né, a prisão, cabe reze, né? A gente viu lá, né? Falou em prisão, liberdade, fiança, né? Reze. Entendendo que estavam ausentes os requisitos legais para tanto, para a decretação da prisão, tá? Inconformado, o Ministério Público Federal poderá interpor recurso. Vamos procurar aqui o reze, recurso em sentido estrito,
prazo de 5 dias, exatamente, né? Letra B é o nosso gabarito. 13. Lucas está sendo processado pelo crime, olha só o que ele diz, né? Lucas está sendo processado pelo crime de peculato. Artigo 312 do Código Penal, em uma das varas da Justiça Federal de Campo Grande. Crime de peculato, né? Então, nem no juizado tá. Com competência criminal. Ao término da regular instrução do feito, o magistrado competente proferiu sentença que condenou Lucas a cumprir uma pena de 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias multa. Uma das teses veiculadas pelo advogado réu, Lucas, não foi analisada na sentença. Não foi analisada, ele foi omisso, né? Nesse caso, Lucas, por meio de seus advogados, poderá interpor embargos. Exato, né? Uma sentença obscura, né? Contraditória, omissa, né? Cabe embargos de declaração. A partir da publicação de sentença condenatória no prazo de... Eu quero ver agora. Bota aí no chat qual é o prazo dos embargos de declaração. Embargos de declaração, meu Deus, veja, eu chego e fico, meu Deus, é processo penal. A gente aqui tá tendo aula de processo penal. Por que eu digo isso? Porque aqui, ó, são 2 dias. Lá no processo da bagunça civil, são 5 dias, tá bom? Cuidado se você errou aqui, né? Eu quero aqui, ó, te mostrar o artigo 382, ele diz, ó, qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declara a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Embargos de declaração no processo penal, 2 dias. Embargos de declaração no processo civil, 5 dias. 5 dias. Processo civil... Os embargos, veja, aqui comigo é assim, pô. Tu não perde tempo, não. Eu já trago tudo pra tu, tá? Os embargos serão apostos para 5 dias, tá bom? Em petição dirigida aí, né, ao juiz, com indicação do erro, da obscuridade, contradição, omissão, né? E não se sujeitam a preparo, tá bom? Lembrando que os embargos, né, eles não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo da interposição do recurso. Embora o Código de Processo Penal seja omisso, a gente usa subsidiariamente esse artigo 1026, dizendo que os embargos no processo penal também interrompem, tá, o prazo dos demais recursos. Lembrando ainda que no juizado civil e no juizado criminal, os embargos também têm um prazo de 5 dias. O artigo 49 fala juizado civil, tá? Ele diz aqui, ó, os embargos interrompem, tá? Mas ele diz, ó, os embargos de declaração interposta por escrito oralmente no prazo de 5 dias. A parte criminal, olha só, cabe embargos de declaração, tal, os embargos de declaração serão apostos por escrito oralmente no prazo de 5 dias. Lembrando que também interrompe, tá? Eu trouxe isso aqui porque antigamente suspendia lá no juizado. Antigamente suspendia no juizado. Hoje não importa. Juizado criminal, juizado civil, interrompe, não suspende mais. Hoje interrompe no processo penal, processo civil, juizado especial civil, juizado especial criminal. Interrompe para todo mundo. A única diferença, pessoal, vai estar relacionada ao prazo, tá? Porque o prazo no processo penal são 2 dias e no resto aí 5 dias, tá? Processo civil, juizado civil e juizado criminal. 5 dias, processo penal, 2 dias. Mariana e Paula, sócias e proprietárias da empresa X, estão respondendo a processo criminal pelo crime de apropriação indébita previdenciária, artigo 68A do Código Penal, pois deixaram de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas, ele diz, ó, dos contribuintes no prazo legal, formal, no prazo e forma legal. No curso do processo, tá? Aí ele vai dizer pra gente aqui, ó, entendendo que estavam presentes todos os requisitos previstos no Código Penal, o magistrado competente concedeu o perdão judicial. Opa, perdão judicial é uma causa extintiva da punibilidade e julgou extintas as punibilidades de Mariana e Paula. Inconformado com a adesão, o Ministério Público deverá interpor recurso. Olha só, pessoal, ele diz aqui, ó, deixa eu só grifar isso aqui para chamar a tua atenção. No curso do processo. Eu não estou na sentença, é no curso do processo, reze. Cadê aqui, ó? Reze, letra A. Não, letra A não, porque aqui é 10 dias. Letra C. Reze no prazo de 5 dias. 5 dias. Vamos seguir. Questão de número 15. Tício e Mévio foram denunciados pela prática do crime de aborto. Olha, aborto sem consentimento da gestante, em 2 ações penais diferentes. Se a gente está falando de aborto, a gente está falando de crime doloso contra a vida. Logo, eu estou no júri. Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do júri, nas 2 ações penais, entendeu o magistrado pela impronúncia de Tício, impronúncia, tá? Olha aqui, eu já sei que aqui para Tício é apelação, e a absolvição sumária de Mévio é apelação também. Na mesma data, o promotor é pessoalmente intimado das duas decisões. Discordando de ambas as decisões, caberá ao Ministério Público interpor, dentro do prazo recursal, apelação, né?
Apelação em relação a Mévio, certo. Recurso restrito em relação a Tício, não. Apelação em relação a Tício, certo. Recurso restrito em relação a Mévio, não. Recurso restrito em ambas as ações, não. Apelação em ambas, ótimo. Letra D, pessoal. Letra D. Vejam, falou em júri. Tá vendo que a FGV adora júri? Chegou na segunda fase, ou na primeira fase, é a rese e apelação. Rese e apelação. O Ministério... Cadê? Agora. O Ministério Público, não se conformando com a decisão do juiz que concedeu a liberdade provisória do réu, deverá, de acordo com o Código de Processo Penal, ingressar com a seguinte medida judicial. Rese, né, pessoal? Liberdade provisória, né? Relacionados aqui à prisão, rese. Rese. Já que ele concedeu. CCS foi condenado pelo crime de latrocínio, pelo juízo criminal de primeira instância. A pena privativa de liberdade, 25 anos, tá com a porra, de reclusão. Latrocínio é 20 a 30, né? Inconformado com a condenação, o advogado de CCS interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça, pleiteando pela apresentação das razões recursais na segunda instância. Devidamente intimado do despacho do relator para apresentar as razões da apelação, estas devem ser apresentadas em... Pessoal, o prazo das razões da apelação são 8 dias, tá? São 8 dias. Vamos aqui conferir o artigo 600, quando ele diz assim, ó. Assinado o termo de apelação, o apelante depois dele terá um prazo de 8 dias, cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, que são 3 dias, tá bom? Aqui eu sei que não foi contravenção, porque ele fala latrocínio. Latrocínio é um crime em si, tá? Não é uma contravenção. O prazo das razões são 8 dias, tá bom? Lembrando que se houver assistente, este irá arrazoar no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Sobre os recursos no processo penal, é correto afirmar que, da adesão que denegar, olha, essa questão é boa, livramento condicional é cabível o quê? Agravo. Letra A já é o gabarito. Agravo em execução. Esse não é o agravo do processo civil, tá? É o agravo em execução e o prazo dele é de 5 dias. A título aí, né, curiosidade, dá uma olhadinha, súmula 700 do STF. Súmula 700 do STF. O prazo do agravo em execução aqui em matéria criminal tem um prazo de 5 dias, tá bom? Concessão do livramento condicional. Livramento condicional, matéria de execução. 19. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Antônio pela suposta prática do crime de peculato. O juiz, porém, considerando a ausência de justa causa, rejeitou. Se rejeitou, né, lembra aí, reze. E aqui o crime, né, peculato, pena, né, de 2 a 12, né, não está no juizado. Em razão disso, intimado pessoalmente, o promotor de justiça entregou ao cartório o procedimento com recurso cabível. O recurso apresentado pelo Ministério Público ao Serventuário da Justiça é o de recurso distrito. É o famoso reze, tá? É o reze, já que ele rejeitou a denúncia. Vamos lá? Eles agora, a interposição do recurso distrito é cabível contra a adesão que receber a denúncia. Não, receber não, que não receber, tá? Contra a adesão do júri quando recorrer nulidade posterior à pronúncia. Não, aqui cabe apelação. Apenas nas hipóteses taxativamente enunciadas na lei processual e excepcionalmente em leis especiais. Verdade, né? O reze, ele tem a questão lá da taxatividade, tá? Tem que estar previsto ali em lei. Lembrando que admite-se interpretação extensiva. Por exemplo, ele diz lá, indeferir o requerimento de prisão preventiva. Mas a doutrina entende que do indeferimento da prisão temporária também cabe reze. Na época que o código foi criado, não existia prisão temporária, tá? A lei é de 89. Então a gente faz aí a interpretação extensiva. Indeferiu a medida cautelar diversa da prisão. A doutrina entende que também cabe. Nas hipóteses de absolvição do réu, não, porque aqui cabe a apelação. Ele queria o reze. Ele queria, né, as hipóteses do reze. De acordo com a legislação processual penal, cabe recurso interdistrito da adesão de despacho de sentença, olha só, quando o juiz, né, de primeira instância concluir pela competência, não, incompetência, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea fiança, indeferimento de prisão preventiva ou revogar, não conceder liberdade ou não relaxar. Não, né, pessoal? Conceder. Que não receber a denúncia ou queixa, aqui sim, aqui cabe reze. Quando o magistrado, letra D, em sua sentença, sentença tenha decidido pela que se ele está em sentença, o recurso é apelação, tá? O recurso é apelação. Embora pode acontecer uma situação que eu traga 2 decisões. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, bem rápido aqui. Vamos imaginar que estou respondendo por 2 processos, furto e estelionato. O crime de furto, o juiz reconheceu a extinção da punibilidade. Em relação ao... Porra, ficou feio, né? Bora tá assim. Furto, extinção da punibilidade. Em relação ao estelionato, o sujeito é condenado.
Contra a sentença condenatória, cabe a apelação. Mas vamos imaginar que o Ministério Público está satisfeito com a condenação. Ele só quer recorrer da extinção da punibilidade. Ainda assim, eu vou entrar com a apelação. O artigo 593, em seu parágrafo 4º, ele diz assim, ó, quando cabível a apelação, não poderá ser usado recurso interdistrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado recurso interdistrito, ainda que somente de parte da adesão se recorra. E da sentença cabe a apelação. Júlio, mas só quero recorrer desse pedaço aqui. E esse pedaço de forma isolada cabe reze. Não interessa. Se da sentença cabe a apelação, ainda que eu só reclame desse pedaço, eu vou apelar. Tá bom? Eu vou apelar. 22, ele diz aqui, ó, 22 ele diz, o recurso de apelação, letra A, é cabível contra a decisão que concedeu negar habeas corpus, não, aqui é reze, tá? É cabível em fase da adesão que pronuncia, aqui é reze. É cabível em fase da decisão do tribunal do júri, quando a adesão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Certo? Deverá ser interposto prazo de 15 dias, não. Aí eu trouxe aqui rapidamente, tá? Nosso tempo aqui é corrido. Rapidamente, inclusive a questão anterior, né, da questão aí, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, né? Eu preparo um vídeo lá só falando disso, em virtude aqui do tempo, mas lá no curso teórico a gente explica, né? Ainda que eu queira recorrer de parte da decisão, cabe a apelação. É a leitura do parágrafo 4º. Olha só, cabe recurso de apelação das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferida por juiz singular, das decisões definitivas ou com força definitivas proferida por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior, e o capítulo anterior é o capítulo do résime, e das decisões do tribunal do júri quando? Essas decisões do tribunal do júri aqui, pessoal, são já na segunda fase, tá? Na primeira fase, lembra aí de vogal ou consoante, mas na segunda fase você pode lembrar, ó, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, se for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à adesão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou de medida de segurança, for a adesão de jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tá bom? Hipótese de apelação. O habeas corpus é uma ação autônoma, é uma ação constitucional, tá? Uma ação autônoma de impugnação, que tem como objetivo a garantia da liberdade de locomoção dos indivíduos, compreendida como a liberdade de ir e vir, mas também de permanecer. Sobre ela, assinala a alternativa correta. É obrigatória a assinatura de um advogado. Não, meu Deus, estou a fazer prova para a OAB. O habeas corpus, veja, o próprio estatuto da OAB, você lembra, né, que ele mesmo diz que não é uma peça privativa do advogado. Qualquer pessoa pode assinar isso aqui, tá bom? Lembra aí. É uma ação que pode ser considerada de ofício pelo juiz? Pode sim. Em nenhuma hipótese é uma ação que pode ser impetrada em face de particular. Pode. Imagina, hospital particular, né, claro, hospital que mantém lá custodiado o paciente e não libera o paciente em razão de falta de pagamento. Meu amigo, posso impetrar um habeas corpus. Cabe habeas corpus, sim, em face, né, de condutas de particular. Não acho que é só de autoridades públicas, não, tá bom? Não se trata de uma ação que recebe benefício da gratuidade por expressa previsão constitucional. Que conversa é essa? A própria Constituição diz, né, que a gente trabalha aí com a gratuidade. Olha só, o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa. Júlio, e o analfabeto? Qualquer pessoa. Júlio, o estrangeiro? Qualquer pessoa. Em seu favor de outro, bem como pelo Ministério Público. A petição do habeas corpus conterá o nome da pessoa que sofre a ameaça, que sofre a violência ou coação, ou de quem exercer a violência, coação ou ameaça. A declaração da espécie de constrangimento, ou no caso de simples ameaça, né, de coação, as razões que se funda o seu temor, a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação da respectiva residência. Então, olha só, o cara é analfabeto, ele sabe escrever não? Uma assinatura de alguém ali a seu rogo. Lembrando aí, ó, inclusive isso respondeu a questão, os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer a coação ilegal. Olha só, caberá a impetração do habeas corpus de cunho preventivo. Letra A, contra a ação penal em curso. Aqui a pena de multa. Não, pessoal, pena de multa não falo nem habeas corpus. Caso a ameaça de constrangimento à liberdade de ir e vir se constitua de forma concreta e iminente. Certíssimo. O sujeito está iminentemente ali, está prestes a poder ser preso. Habeas corpus preventivo, tá bom? Para evitar a prisão. Olha só, para proteger pessoa jurídica, não, porra, a pessoa jurídica pode ser presa na condição de
na condição de correr na ação penal contra a ilegalidade e abuso de poder. Olha só, a pessoa jurídica ela pode até ser responsabilizada criminalmente, né, crimes ambientais, mas não tem pena privativa de liberdade para ela. Imagina, bora prender aqui a empresa. Porra. Para impedir a privação de liberdade decorrente de prisão militar disciplinar. Não, pessoal. Não vai caber habeas corpus lá em questões militares, tá? Tabelinha aí, rápida, básica aí, né, para vocês lembrarem. O habeas corpus preventivo faz cessar a violência. O juiz ele expede aqui um salvo-conduto, tá bom? Há uma ameaça restrita à liberdade de locomoção, exemplo, mandado de prisão ele foi expedido, mas eu quero evitar. E aí a gente faz cessar aquela violência. Já no liberatório, o sujeito já está preso, tá? Já está em curso a lesão ao direito de locomoção. Aqui faz cessar a violência. Aqui o juiz ele expede o alvará de soltura. O juiz vai expedir o alvará de soltura, tá bom? Questão 25. No que concerne ao regramento do habeas corpus previsto no CPP, é correto afirmar: dá-se habeas corpus sempre que alguém sofreu ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de vir, inclusive nos casos de punição disciplinar. Não, tá, pessoal? Punição disciplinar aí, nas situações militares, não se fala em habeas corpus, tá? Salvo se for para questão se tiver uma ilegalidade ali patente, né, uma situação que envolva ali a questão do mérito, tá? Olha só, recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário, e estiver preso o paciente, mandará que este seja imediatamente apresentado no dia e hora que designar, correto, tá? De fato. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será definitivamente arquivado? Não. A lei processual penal não prevê a possibilidade de juízes e os tribunais expedirem de ofício a ordem de habeas corpus falso. A gente acabou de ler e, inclusive, respondeu a questão anterior. 25, letra B de bola. 26. É correto afirmar a respeito do habeas corpus: é incabível para discutir o mérito da decisão administrativa que propõe as sanções disciplinares de integrante de corporação. Certo, tá, pessoal? Letra A, de fato, é incabível, tá? Acho que eu até falei o contrário, né? Mas é incabível para discutir mérito. Eu não vou discutir o mérito. É possível você falar em habeas corpus se tiver uma situação patente ali de ilegalidade, tá? Mas o mérito das questões disciplinares ali no âmbito militar, a gente não vai discutir por meio de habeas corpus. Lá existe a questão de hierarquia, disciplina, tá? Então é uma situação à parte. Existe súmula, inclusive, nesse sentido. Pode ser impetrado durante o inquérito policial, baseado na dúvida. Veja, na dúvida sobre indícios, né? Não, pô. No inquérito ali eu posso ter dúvida, não posso ter, né, na condenação. Não é admissível sua impetração em fase de ato particular. É sim, a gente falou, trouxe exemplos aqui, né? Primordialmente ali em situações de clínicas médicas hospitalares. Não pode ser concedido de ofício de novo, né? Ele fica insistindo de que não pode de ofício e pode sim. O habeas corpus é uma garantia constitucional em que se obtém, por meio da ação, uma ordem escrita, tutelando, né, a liberdade de locomoção, o direito de vir e de não ser preso. Sobre acerca do habeas corpus, assinala a alternativa correta. Lembra, pessoal, que o habeas corpus ele não tem qualquer formalidade, tá? Tem, né, escritos, né, mostrando que até um preso, certa vez, em um papel de pão, né, papel higiênico, o que for, foi lá, fez a ação, é possível sem problema nenhum. Pode ser paciente qualquer pessoa natural ou jurídica, não. É medida de tutela a direito de permanecer e vir e não ser preso em nenhuma situação, não, pessoal. Porque eu tenho situações que a prisão ela é legal, tá? Seria aqui situações de prisão ilegal. Mas existem situações de prisão legal, prisão preventiva, né? Que vai ser perfeitamente possível. E aí eu não vou falar, né, em habeas corpus aqui nessa situação. É medida de tutela o direito de permanecer, vir, ficar e de não ser preso. Certo, é uma medida aí de o cara não ser preso. É medida que tutela o direito patrimonial, danou-se, mesmo quando a ordem da autoridade judiciária incompetente. Tem nada a ver aqui o habeas corpus. O habeas corpus é um remédio constitucional, embora tenha previsão no Código de Processo Penal, nesse sentido, embora tenha previsão no Código de Processo, né? Veja que o habeas corpus, inclusive, está previsto lá no título de recurso e não é recurso, como eu disse a vocês. Vamos lá. Se a ordem do habeas corpus for concedida em favor do paciente preso, será expedido salvo-conduto. Não, será expedido alvará de soltura, tá? Se ele está preso, alvará. Salvo-conduto é o preventivo, né? Para ele não ser preso. Se considerará ilegal a coação se o réu estiver preso no processo por mais de 80 dias. Ou melhor, 81 dias. Sem julgamento do feito. Tem nada a ver isso aqui. Isso aqui é uma crítica que a doutrina faz, que passou 81 dias, não marcou audiência, não fez nada, mas de forma alguma o Código de Processo Penal prevê isso aqui. O Código não prevê isso aqui. Os juízes e os tribunais não podem expedir de ofício, já está errado, podem sim.
E letra D, o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outra, bem como o Ministério Público. Verdade, tá? Letra D é o nosso gabarito. No tocante à revisão criminal, é correto afirmar que será processada e julgada em primeira instância, por juízo diverso da condenação, se a decisão condenatória transitou em julgado sem a interposição de recurso. Não, tá? Sempre lembra lá, a revisão é pelo juízo seguinte. Será julgada extinta se o condenado falecer em seu curso e requerida a absolvição por contrariedade da evidência dos autos. Não, porque os sucessores podem seguir, tá bom? É inadmissível em qualquer situação a reiteração do pedido, em qualquer situação não. Em regra, eu não posso ficar reiterando meu pedido, mas se tiver novas provas, novos elementos, novas situações, eu posso novamente entrar com a nova revisão. É possível no julgamento da procedência ocorrer a absolvição do réu, certo? A alteração da classificação da infração, a modificação da pena ou anulação do processo. Letra D é o nosso gabarito, né? Vamos colocar aí, ó. Olha só, o artigo 626, ele diz pra gente, ó. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração penal. Pode fazer o quê? Poderá alterar a classificação. Então, o julgamento da procedência pode trazer aqui pra gente, ó, alteração da classificação da infração. A revisão criminal pode trazer pra gente aí a situação da absolvição, absolver o réu. Posso ter também aqui o que, Júlio? Modificação da pena. Posso modificar a pena. Eu posso também anular o processo. Posso anular o processo. Tá o A aqui mais juntinho. Lembra aí, tá? De qualquer maneira, não pode ser agravada a pena imposta revista. A pena imposta, né, pela decisão revista. Tudo bem, então? Opa, volta aí, né? Bota aí, ótimo. Quanto aos recursos, é correto afirmar. Letra A diz assim, ó. O prazo para interpor a apelação criminal é de 5 dias, a contar da data da juntada do... da juntada do mandado aos autos. Não, pessoal, não se conta da juntada. A interposição da apelação criminal é 5 dias, verdade, mas aqui o prazo se conta da efetiva comunicação. Súmula STF 710. Dá uma lidinha na súmula 710, ela diz assim: no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada do mandado dos autos, né? Do mandado aos autos, da carta precatória, o que for. Não se conta da juntada aqui. Lá no processo civil, que em regra vocês contam da juntada. Letra B. Da decisão que não receber a denúncia ou queixa, caberá recurso de distrito. Verdade. Enquanto no juizado especial, caberá apelação no prazo de 10. Que questão linda. Resumindo aquilo que a gente falou lá atrás, da decisão que não receber a denúncia ou queixa, né, caberá recurso em distrito no prazo de 5 dias. E, se for lá no juizado especial criminal, caberá apelação de fato no prazo de 10 dias. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivo que seja de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Que não sejam, tá? Que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Errado. A revisão dos processos findo poderá ser requerida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou, no caso de morte, pelo cônjuge ascendente descendente ou colateral até 3º grau, inclusive falso, tá? Só para vocês lembrarem, o artigo 623... ele vai dizer aí pra gente, tá? Que a revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou no caso de morte, né, pelo cônjuge ascendente descendente ou irmão. Aqui é a figura do CAD. CAD com I, cônjuge ascendente descendente ou irmão. Tranquilo? Eita, aí é o número, né? Mas aí, pessoal, tranquilo. Muito obrigado aí pela paciência, né? Muito obrigado por tudo. Hoje chegamos aí, né, na nossa 10ª semana, não é isso, produção? É isso mesmo, né? A gente teve aí, né, 5 participações com direito penal, 5 participações com processo penal. E hoje eu te desejo, né, muita força, desejo muita saúde, né, principalmente nesse momento que a gente vive. Te desejo muito sucesso, tá, pessoal? E claro, né, perseverança. Se a gente vai ter outras oportunidades ainda, mas se chegar a data da tua prova e por algum motivo a gente não entrar em contato, veja, porque você estava muito ocupado, não é porque aconteceu nada errado não, tá? Eu te desejo desde já, né, uma excelente prova, tá bom? Discernimento, serenidade, calma,
que vai estar tudo certo. Já deu, tá? Lembra que para... Isso aí é você estudar lá na aula do estatuto da OAB, né, da regra, do regulamento. Mas dentre as questões para você tirar sua carteirinha, fazer lá, né, passar, ou melhor, né, se tornar advogado, você tem vários requisitos. Você tem que fazer o juramento, você tem que ter, né, lá o seu diploma, né, você tem que ter lá a questão você tem que ser bacharel, lembra lá, né, você vai pegar lá, né, você tem que colar grau. Só que uma delas é a prova. Um dos requisitos para você se tornar advogado é a prova. Os outros, a maioria você já tem. Você vai precisar também do juramento, que é só depois da prova. Mas lembra, no que depender da gente, pessoal, vocês estão aí, né, garantidos, tá bom? Então, foi um prazer, pessoal, muito sucesso. Obrigado aí por esse contato. Obrigado a todos vocês aí, né? Veja aí, né, já vai para outra disciplina, mas aí um abraço e eu te vejo na próxima quinta-feira lá no meu canal do YouTube, né, com mais pontos de processo penal. Um abraço, sucesso e até a próxima.